Está começando um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, meu nome é Claudete Moura, eu trabalho em São Paulo, no interior, na cidade de Taubaté, na comunidade espírita, dirigindo vários cursos sobre mediunidade, estudo da doutrina, e hoje nós queremos abordar um assunto que é muito importante para todos nós dentro da doutrina espírita. Quando os espíritos nos trouxeram as instruções que Kardec codificou, uma das coisas que nós notamos de importância e que fez com que a doutrina surgisse e pudesse chegar até nós é justamente a comunicação do mundo espiritual com o nosso mundo material. Portanto, quando Kardec começou a sua experiência de querer saber o que estava por trás de todos aqueles fenômenos que aconteciam, realmente os espíritos se apresentaram e disseram a ele: chamem os espíritos. E a partir dali ele formou grupos sérios que começaram a pesquisar realmente essa comunicação, essa relação que existe entre o nosso mundo e o mundo espiritual. E daí toda a doutrina espírita chega até nós através de um processo que nós chamamos mediunidade. A mediunidade é, segundo o Espírito Erasto, um dom de Deus, que é dado aos homens, não para o seu usufruto, não para o seu bem viver, mas para que ele possa também ajudar as pessoas à sua volta. Portanto, aquela pessoa que é dotada de mediunidade, que foi chamado pelos espíritos, Kardec chamou de médium, que é o intermediário entre o plano espiritual e o nosso plano material, essas pessoas têm o dom de poder observar, sentir a presença dos nossos irmãos espirituais. E através dessas pessoas, chamadas médiuns, é que veio toda a doutrina até nós, todos os ensinamentos dos espíritos que chegaram até nós, através da psicografia, ou seja, da escrita, do médium, ditados pelos espíritos. Então, é muito importante, dentro da doutrina espírita, nós situarmos a mediunidade. Como nós sabemos, existem muitos espíritas que não dão muita importância a essa parte. Estudam mais as outras partes, a filosofia, a ciência, mas deixa de lado a mediunidade. Nós sabemos que existem casas espíritas que não têm manifestação de espíritos. E nós achamos que isso não é correto, porque se toda a codificação veio através da manifestação de espíritos, as instruções que chegaram até nós, nós temos que continuar esse intercâmbio, porque eles nos ensinam, porque eles nos trazem instruções em todos os detalhes de tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida, no nosso proceder, da nossa moral, na nossa maneira de ser. E sabendo que a doutrina espírita nada mais é do que a reviviscência do Evangelho de Jesus, então se torna mais ainda preciosa essa colaboração dos médiuns para trazer os ensinamentos do Mestre, sim, até nós. E a mediunidade, que nós gostamos muito de estudar e que nós vamos falar um pouquinho a respeito dela, ela é um dom de Deus, como nós já falamos, mas ela também faz parte do organismo das pessoas. Então, nós falamos assim, a mediunidade é orgânica. O que quer dizer isso? Aquela pessoa que vai ter
essa mediunidade ostensiva de perceber espíritos, de conseguir uma comunicação com eles, de trazer alguma mensagem até nós do mundo espiritual, já nascem com um organismo preparado para isso. Então, para ser médium, além de ter o compromisso que é firmado no mundo espiritual, a pessoa tem que ter um preparo do organismo. Por isso que muitas pessoas que desejam esse dom da mediunidade, essa faculdade da mediunidade, lutam às vezes a vida inteira querendo ter comunicação com os espíritos, querendo escrever, querendo falar, que os espíritos passem alguma coisa através deles e não conseguem, porque o seu organismo não é preparado para isso. Atualmente existem estudos avançados a respeito desse assunto, quando se descobriu que a glândula pineal, que fica no cérebro, é responsável por esse dom da mediunidade nas pessoas, e quanto mais existe um cristal especial nessa glândula, mais a pessoa tem essa mediunidade ostensiva, ou seja, o dom de perceber melhor as coisas do mundo espiritual. Então, segundo Kardec, médium é todo aquele que consegue perceber algo ou sofre alguma influência dos espíritos. Mas, de uma forma geral, todos nós então somos médiuns. Mas aqueles médiuns de tarefa, aqueles que se propõem no mundo espiritual para vir até nós e transmitir as mensagens dos espíritos, esses já têm o organismo preparado. E como que nós fazemos quando nós percebemos que alguém está com essa mediunidade aflorando? Geralmente se procura a casa espírita, as pessoas dizendo que estão vendo alguma coisa, sentindo alguma coisa, percebendo algum ruído, algum barulho, e acaba sendo que, se as pessoas não tiverem, principalmente os dirigentes de casa espírita, os coordenadores de trabalho, se não tiverem uma sensibilidade de examinar essa pessoa, fazer uma entrevista, encaminhá-las para o estudo, que é muito importante, e já imediatamente colocá-la num trabalho mediúnico, nós podemos ter danos, às vezes até irreversíveis, para os médiuns e para os trabalhos. Pelo seguinte, o médium tem que conhecer o que está acontecendo com ele. Ele tem que saber esse relacionamento dele com a espiritualidade. Ele tem que entender que esse relacionamento não é que o espírito chega até ele e entra no seu corpo, mas sim que o espírito se aproxima dele e, por uma fusão fluídica, passa para ele o pensamento. Como que se dá essa fusão fluídica? Através do nosso corpo espiritual, que Kardec chamou o perispírito. Então, o perispírito do médium, quando ele entra em transe, ele expande. E o espírito que é trazido para dar a comunicação, se for num trabalho mediúnico, um espírito necessitado, um espírito sofredor, ele também tem esse seu perispírito adensado, e ele então se funde com o perispírito do médium. Essa ideia que o espírito entra dentro do médium é uma coisa que os estudiosos da doutrina espírita sabem que não acontece, porque nós sabemos que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. O que acontece quando se dá esse relacionamento e essa mensagem que os espíritos conseguem passar através do médium?
O médium entra num transe e o seu perispírito, ele tem um desdobramento mínimo. Então o perispírito afasta-se um pouco, mas não sai do corpo do médium. Ele se afasta e dá a oportunidade para que o espírito também chegue até ele. E dessa fusão, ele passa tudo através do pensamento. Então, mediunidade é pensamento. E nós temos que ter cuidado quando nós temos pensamentos diferentes daqueles que nós estamos acostumados. Nós sempre temos pensamentos normais da nossa vida e de vez em quando a gente vê alguma coisa que vem até nós e que nós falamos: por que eu estou pensando isso? Eu não penso isso, eu não acho que é isso que está acontecendo. E nós temos que ter cuidado, porque os espíritos podem nos influir através do pensamento. E quando a gente vê isso, que é uma questão do Livro dos Espíritos, que fala que os espíritos influem em nossa vida muito mais do que nós imaginamos e que muitas vezes são eles que nos dirigem, então muitas vezes nós só pensamos em espíritos ruins. Mas nós temos que pensar também que existem os bons espíritos que nos influenciam, nos trazendo pensamentos bons, nos guiando para caminhos melhores na nossa vida. Então, quando nós falamos de mediunidade, nós temos que ter cuidado de preparar os médiuns para o trabalho. E como que é esse preparo? Em primeiro lugar, estudo. O estudo é essencial. O médium tem que conhecer os mecanismos que fazem com que ele receba uma mensagem espiritual. E quando ele conhece o seu organismo, ele conhece esse mecanismo que faz com que ele se torne esse mensageiro do mundo espiritual, ele fica mais seguro. Outra coisa que nós deixamos bem claro é que o médium, ele é senhor de si. Ele é dono do seu corpo e é dono do seu pensamento. Então, muitas vezes, numa reunião mediúnica, espíritos mais difíceis, espíritos sofredores, espíritos que vêm às vezes para atrapalhar, obsessores, e eles querem falar o que eles desejam, eles querem fazer com que o médium haja de determinada forma, se jogue no chão, faça barulho. O médium, ele tem que se disciplinar, ele tem que educar a sua mediunidade para saber que ele é o dono do processo. É ele que vai fazer com que o espírito traga sim a sua mensagem, mesmo que ele precise ser atendido, mas essa mensagem vai ser de acordo com o que o médium determinar, porque é ele que traduz a linguagem do pensamento do espírito. Então, se ele não quiser, ele não vai falar tudo aquilo que o espírito está pensando. Ele vai passar apenas o que é necessário para o trabalho, o que é necessário para a tarefa. E um cuidado também que o médium precisa ter é que, como ele é o intérprete do espírito, ele precisa não mudar a essência daquilo que o espírito está passando. Se vem um mentor, se vem um guia espiritual, se vem um espírito orientador e passa uma mensagem, de maneira nenhuma o médium pode interferir nessa mensagem. Mesmo que ele não concorde com o que o espírito está passando, ele tem que ser fiel àquilo que o espírito está passando. Então, nesse assunto de mediunidade, nós teríamos muitas coisas mais a falar, mas nós podemos deixar para uma outra oportunidade. Nós temos que ter muito cuidado. E o médium, ele tem que ter no seu dia a dia a oração, a vigilância, o cuidado de estar sempre impregnado das coisas boas, das boas ideias, das boas ações. É isso que vai fazer com que cada vez mais ele evolua e cada vez mais ele contribua para a humanidade, porque os espíritos deixam bem claro que
que, em primeiro lugar, o médium é ajudado, mas não é só ele também tem que ajudar as outras pessoas, divulgando tudo aquilo que os espíritos lhes dizem. Então, nós ficamos por aqui, nessa parte de mediunidade, e numa outra oportunidade, nós podemos voltar a falar dos trabalhos mediúnicos, da organização desses trabalhos, que é muito importante para que tudo corra muito bem e diretamente. Um abraço a todos, muito obrigada pela atenção. Você ouviu o que é o Espiritismo?